tarde, meus queridos amigos. É uma honra estar aqui com todos vocês para que possamos dar continuidade à nossa série Estudos Bíblicos, né? Hoje, meus amigos, nós temos como tema a salvação. E eu reforço, meus queridos, que todos possam acompanhar e anotar todos os versículos bíblicos, para que com calma você possa lê-los, né? E pedir direcionamento a Deus para que possa iluminar as suas mentes e os seus corações também, tá? Eu gostaria nesse momento especial de inicialmente fazer uma oração para que o Senhor possa conduzir a nossa tarde de hoje. Oremos. Querido Deus, Santo, Santo és o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que estamos aqui, Senhor Deus, para honrar e glorificar o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor Deus, para mais uma série de estudos bíblicos, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, aprender um pouco mais a tua palavra e colocá-la em prática, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, permita que o Senhor guie os nossos corações e as nossas mentes, e que o Senhor, nesse momento especial, me guie enquanto instrumento facilitador da tua palavra. Que todo estudo não saia meramente da minha boca, Senhor Deus, mas seja um desígnio de ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Toma conta de todos nós nessa tarde e nos guia para que possamos absorver mais a tua palavra. Amém. Amém. É o que pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Então, meus queridos, iniciando o estudo de hoje sobre o tema salvação. Um tema muito importante que complementa, inclusive, os temas passados que nós já estudamos, né? A divindade de Cristo, né? As profecias messiânicas e a verdade da palavra de Deus, né? A Bíblia, tá? Então, meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 4, versículo 8 a 9. 1 João, desculpem, capítulo 4, versículo 8 a 9. 1 João, capítulo 4, versículo 8 a 9. Assim nos revela: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio deles. Meus queridos, o versículo de hoje, ele revela que Deus é amor, né? E o amor impeliu-o e redimiu e nos redimiu, né? Então, esse versículo mostra que Deus ele é amor e que ele manifestou o seu amor entre nós em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Olha, mais uma comprovação bíblica, né, além das outras comprovações que nós já tivemos sobre a divindade de Cristo, né, e sobre a importância que Cristo tem sobre a nossa salvação. E isso é que nós vamos ver com mais ênfase na tarde de hoje. Meus queridos, abram as suas Bíblias em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 31. Nós já lemos esse versículo, mas esse versículo é importante, que faz também parte da complementação do nosso estudo sobre o tema salvação. Então, Gênesis 1, 27 a 31, assim nos revela: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas
que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim o fez. Viu Deus que tudo que fizera, enquanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Você conhece bem esse versículo. Ainda em Gênesis 3, 8, assim nos revela: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores dos jardins. Esse versículo, meus irmãos, revela que o pecado destruiu a nossa relação com Deus, e assim somos banidos da tua presença, né? No versículo anterior, nós vimos que Deus é amor e Deus nos criou, né? Criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. E nesse versículo agora nós percebemos que o pecado nos destruiu, o pecado nos afastou da presença de Deus. Então, aqui eles mostram, né, que Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Então veja quão ruim é o pecado, quão ruim o pecado nos afasta de Deus. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante essa série bíblica de estudos bíblicos. Esse é um conhecimento em que você pode aprimorar, né, e que você pode buscar a cada dia. Isso não é um estudo para que você se angustie em saber, não, é um estudo para que você permita a Deus, e peça a Deus, né, que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, e que você possa absorver esse conhecimento e colocá-lo em prática. Não adianta que você grave um versículo bíblico e você consiga mencioná-lo em alguma oportunidade se você não pratica a Bíblia. Mais vale a prática, né, da Bíblia, a absorção diária, né, o alimento diário. Esse é um momento muito especial para mim também, porque é um momento em que eu aprendo, né, eu reforço o meu conhecimento para que eu possa dividi-los aqui com vocês. Então, dando a sequência, meus queridos, abram por favor suas Bíblias em Romanos 6, 23. Nós vamos ler uma sequência de versículos, tá? Ainda em Romanos. Então, Romanos 6, 23 assim nos revela: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, meus queridos, separados de Deus, estamos condenados a morrer eternamente. Então, o pecado nos separa de Deus, nos afasta. Mas o pecado também tem consequências, né? A consequência do pecado é a morte eterna, né? E não existe pecado pequeno ou pecado grande. O pecado é pecado. Então, se você tem um pecado na sua ideia, né, um pecado grande, um pecado, né, muito difícil, né, na sua visão, ainda assim, se você pedir perdão de todo o coração, você será perdoado. Nós vamos entender isso na sequência, né? Então, ainda em Romanos 3, 23, Romanos 3, 23 assim nos revela: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão condenados a morrer. Quem peca está condenado a morrer. E única salvação é o perdão por meio de Cristo Jesus. Ainda em Romanos 5, 18, Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18, 19 assim nos revela: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo,
sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ora, Adão trouxe a morte e Jesus trouxe a vida eterna. Então, por meio do pecado, por meio de Adão, Adão cometeu o pecado. Então, todos nós sofremos, o peso do pecado. Mas Jesus tirou esse peso do pecado de nós. Então, veio por um homem e também é absorvido por um homem que é Cristo Jesus. Tá? Meus queridos, em Gálatas 3:13, anotem esse versículo. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Nos revela que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito. Então, é um versículo muito forte, Cristo, Jesus fez-se maldição por nós, Então, por meio de um homem, o pecado se instaurou, por meio de Jesus Cristo, o pecado nós fomos salvos pela graça, O pecado foi aniquilado. Então, meus queridos, ainda na sequência, vamos ler a 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Assim nos revela: aquele que não concedeu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus fez-se pecado, por nós. Se nos arrependermos, Ele perdoa. Então, meus amigos, não existe pecado eterno, a não ser que você venha e esteja pecando, reiteradamente. Mas se você se arrepende do seu pecado, do fundo do seu coração, com muita sinceridade, Deus ele lhe perdoa, Seu pecado vai ser jogado no meio do oceano, e nem que você mesmo queira buscá-lo, você irá encontrá-lo, tá? Então, não caia na armadilha do inimigo de achar que seu pecado é imperdoável, de que você não tem jeito, de que você está arruinado, Não, existe a salvação por meio de Cristo Jesus, mas você precisa ler a palavra de Deus, você precisa buscar a presença do Senhor, Buscar a presença do Senhor, participando do meio dele, indo à igreja, ouvindo louvores, estudando a Bíblia, se relacionando-se com pessoas também que professam a sua fé, para que você viva em comunidade, para que você absorva esse conhecimento e para que você o coloque-o em prática. Eu repito, não adianta que você tenha todas essas informações em sua cabeça e você não testifique, Você não apresente a sua vida e coloque a sua vida aos pés do Senhor. Então, meus queridos, façam um compromisso com Deus, coloquem Ele à prova em suas vidas, e absorvam diariamente uma porção diária de alimento espiritual, para que você sinta a sua vida mudar, Então, meus queridos, ainda dando sequência ao nosso estudo bíblico, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1 ao 9. Vamos ler o que nos revela 1 João, capítulo 1 ao versículo 9. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparem com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna,
a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, se confessarmos, ele perdoa. Então, meus queridos, você precisa confessar o seu pecado a Jesus, né? Com todo respeito a outras denominações que pregam que o pecado deve ser confessado por intermédio de outras pessoas, né? Nós respeitamos, mas nós não concordamos, porque a Bíblia nos revela que o pecado deve ser confessado a Jesus, né? Jesus é que intercede por nós perante ao Pai, né? E não nenhum ser humano. Então existem pessoas que tiveram uma vida, né? Uma vida dedicada a pregar, né? A palavra de Deus dentro do seu conhecimento, da sua luz, e fizeram obras que foram importantes, né? Que minimizaram a fome, minimizaram a pobreza, mas elas não são dignas de culto, né? Então, quem nos perdoa de todos os nossos pecados é Cristo Jesus, né? E é Ele que intercede por nós ao Pai. É isso que a palavra de Deus nos revela. E nós falamos isso com todo amor e com todo respeito aos irmãos que professam um entendimento diferente. Então, nós pedimos aqui a Deus que possa entregar essa luz de conhecimento a todas as pessoas que acham o contrário, mas que não encontram um fundamento na palavra de Deus, que é onde nós obtemos a verdade, né? E todas as respostas. Ainda, meus queridos, na palavra de Deus, vamos abrir mais um versículo em Romanos 8. Romanos 8, 1. Meus queridos, Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Assim nos revela: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso. Esse é um versículo muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não acreditam na divindade de Cristo e não acreditam a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Está escrito em Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que acreditam em Cristo Jesus. Se recebermos a Jesus, já não sofreremos condenação. Amém, meus irmãos? Muito importante esse versículo. Em Efésios, abram, meus irmãos, abram a Bíblia em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Assim nos revela: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça por intermédio da fé. Então, você sabe que a palavra de Deus já nos revelou. Isso também é
é um versículo que nós vamos estudar ainda, que quem crê e for batizado será salvo, né? O batismo vai vir ainda em um estudo específico. Mas aqui nós já entendemos e já vimos a revelação, né? Que é por meio da graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé. Você precisa crer, né? Você precisa crer. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. João, meus queridos, abram a Bíblia em João 1:12. João 1:12. João 1:12 assim nos revela: mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O recebemos pela fé, tornamo-nos filhos de Deus. Nós recebemos Cristo Jesus pela fé e nos tornamos filhos de Deus. Meus queridos, toda a palavra de Deus nos revela que o caminho da salvação é em Cristo Jesus. E eu lhe pergunto nesta tarde, qual é a dúvida que você tem? O que é que lhe aflige? O que é que lhe deixa triste, né? Qual a resposta você precisa para que você vire a chave e busque a verdade e busque o alimento espiritual diariamente? Esse mundo jaz, esse mundo está perdido, né? E a única salvação que nós temos é por intermédio de Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Eu repito que eu não sei o que é que você passa, o que é que você sente, qual foi a decepção que você teve em sua vida. Mas existe sim uma saída e existe uma oportunidade. Mas isso não é algo que ninguém vai fazer por você. Você precisa decidir, você precisa se levantar. Assim como você precisa tomar determinadas decisões em todos os aspectos de sua vida. Quer seja no campo profissional, no campo afetivo, quer seja no campo educacional. Ninguém fará nada por você. Não espere reconhecimento, seja reconhecido. Então, busque, faça, tome uma atitude. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Coloque o seu coração, sua vida nas mãos dele. Coloque o problema que você está passando nas mãos dele. O provoque. A palavra de Deus revela que se nós provocarmos, né, se nós clamarmos, ele nos atenderá. E em toda a Bíblia nós vemos essa comprovação. E não existe prova em contrário. Não existe um caminho sem volta. Não existe um caminho, né? Não existe um caminho, perdão, eu vou reformular. Não existe um caminho que não leve a uma porta onde a saída, onde a salvação, né, está escrito Cristo Jesus. Não existe. A palavra de Deus mostra a divindade de Cristo, a salvação por intermédio de Cristo, o amor de Deus. Mostra que você é perdoado pelos seus pecados. Mas Satanás quer confundir a sua mente, porque ele confunde a verdade com a mentira. Ele quer colocar no seu coração e na sua mente que você está perdido, que você não tem jeito, né? Mas eu repito, a mesma forma como você pode agir para um pensamento negativo, você também tem forças para ter um pensamento positivo, né? Da mesma forma como você muitas vezes acredita no medo, você pode se empenhar
e ter a convicção, né, de que esse medo foi um sentimento bobo e passageiro. Então, toda vez que você estiver abalado e com medo, pense positivo e pense que você tem um aliado importante, o mais importante, né? Que é o amor de Deus, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Basta que você se arrependa, basta que você quebre as correntes, né, que lhe aprisionam ainda nesse mundo. Vamos, meus queridos, ler primeiro João. Vamos voltar a 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13. 1 João, capítulo 5. 1 João 5, 11 a 13. Assim nos revela. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ora, meus amigos, claro, olha, eu vou repetir a leitura. O final, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos repetir. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Cristo nos livrou do pecado. Então, por Cristo, nós ganhamos a salvação eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida, ou seja, nós devemos acreditar no Filho, nós devemos acreditar em Jesus Cristo. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Meus queridos, esse versículo é claro sobre a divindade de Cristo, sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Cristo, sobre Cristo nos livrar do pecado e sobre Cristo nos dar a vida eterna. De forma bastante respeitosa, eu contesto a todas as denominações que não acreditam na divindade de Cristo. E eu vos pergunto agora nesse momento, onde é que está escrito na Bíblia que Cristo não é Deus? Que por meio dele não há salvação? Não existe um versículo desse. Mas eu tenho aqui vários versículos, entre um dos principais que eu acabo de ler, que eu gostaria de repetir. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, com letra maiúscula, Filho com letra maiúscula, né? Porque faz referência a Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Cristo é a salvação. Crendo nele, recebemos o dom da vida eterna. Voltando para o capítulo agora de João 3,16, nós estávamos em 1 João, né? Agora nós vamos para João 3,16. Vejam o que João 3 nos revela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente,
João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, meus queridos. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ainda que você esteja na cova dos leões, ainda que você esteja na fornalha ardente, creia. Creia, porque você serve a um Deus que é Pai. Não é um Deus que está lhe esperando com uma palmatória para te castigar. Deus nos deu seu Filho, Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados. Ele é um Deus de amor. Ele é Pai. Ele cuida. Ele te abraça no momento de aflição, no momento de dor. Somente Ele é que traz o conforto. Eu gostaria que nessa tarde você entendesse mais isso. Não há o que temer. Deus está contigo. Ele já tinha um plano traçado de salvação para nós. Mas nós precisamos confiar. Na tarde de hoje eu gostaria que você fizesse um voto com Deus. E você o provasse. Que você clamasse pela presença de Cristo Jesus na sua vida. E você vai sentir a sua vida mudar. Você vai sentir a sua mente expandir. Você vai sentir que você não vai carregar um fardo mais. Eu sei que a sua vida está sendo um fardo. Eu sei que você sente desanimado, que você sente que está carregando algo muito pesado nas costas. Eu sei que as coisas não estão dando muito certo, mas você pode mudar isso. Tudo depende da sua atitude. A principal atitude que você tem que ter, onde o foco é a salvação, é acreditar em Cristo Jesus. Quando você focar nessa primeira mudança da sua vida, outras mudanças virão em consequência. Porque se você decidir por Cristo, Ele vai te dar não só uma bênção, mas Ele vai te dar a maior bênção, que é a salvação. Então, meus amigos, creia e mude a sua vida. Consequentemente, as outras coisas vos serão acrescentadas. É natural. Se você busca o bem, que é a Cristo, é natural que tudo mais venha para você e que lhe seja acrescentado. Eu, meus queridos, gostaria de encerrar hoje, essa tarde, fazendo uma oração por você que pôde participar, também por você que não pôde, mas que vai assistir esse vídeo posteriormente. Eu gostaria que vocês agora fechassem os olhos, baixassem a fronte e vamos conversar com Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós conseguimos dividir o pão hoje da vida, que é o conhecimento em Cristo Jesus. A cada momento, Senhor Deus, que nós separamos dessa tarde para aprender um pouco, nós crescemos espiritualmente, Senhor. Senhor Deus, diante da nossa pequenez, da nossa limitação, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conforte com a Tua presença, Senhor Deus.
Que o Senhor nos abrace, Senhor Deus, que o Senhor esteja sempre perto de nós, assim como nós sentimos a brisa suave tocar nos nossos rostos. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor conduza as nossas vidas. Nós estamos diante de um final de ano, diante de um ano que se encerra, em que nós tivemos tantos problemas com a pandemia. Algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, Senhor Deus, tiveram problemas no trabalho, ou foram demitidas, ou tiveram seus negócios fechados, tiveram problemas com o banco, tiveram problemas de saúde, tiveram problemas familiares. Senhor Deus, isso tudo, Senhor Deus, é o que Satanás quer, confusão. Mas nós, Senhor Deus, não somos de confusão, nós somos de paz. Nós apenas nos afastamos das coisas ruins que tornam dificuldades, que nos tornam tristes. Mas, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, nós renovamos os nossos votos a cada dia contigo, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor quebre, Senhor Deus, todas essas correntes de coisas ruins desse mundo que nos atrapalham. Que o Senhor permita, Senhor Deus, que as nossas mentes, os nossos corações, elas abram, Senhor Deus, expandam para que nós possamos, Senhor Deus, buscar a Ti como alimento principal das nossas vidas, para que nós possamos nos fortalecer, Senhor Deus, e crescer espiritualmente, consequentemente crescer profissionalmente, crescer financeiramente, crescer, Senhor Deus, em todos os aspectos, crescer sentimentalmente, enfim, Senhor Deus. Nós estamos, Senhor Deus, colocando todos os projetos, Senhor Deus, das nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, e para que o Senhor possa conduzir-nos da forma, Senhor Deus, que melhor agrada a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nos proteja, é o que te pedimos, Senhor Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus. Meus queridos, tenham uma ótima tarde, tenham um ótimo decorrer de semana e sejam abençoados em nome de Jesus.